Boa tarde a vocês que nos assistem sempre na TV aberta de São Paulo, no Face News One e nos canais do YouTube, Facebook. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui, sempre recebendo, recebido pelo professor Kiyoshi Harada, que é o jurista e presidente do IBDAFT, Dr. Kiyoshi, mais aí uma semana passou e eu queria saber as impressões do senhor com relação a toda essa situação da semana, principalmente a questão do juiz de garantia, Dr. Kiyoshi. Bom, o juiz de garantia ainda vai dar muito pano para manga. Após a declaração do presidente Rodrigo Maia de que o Brasil é um país interessante porque o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal revoga a liminar concedida pelo presidente e o juiz Sérgio Moro aplaude contra o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Isso daí, para um leigo, realmente causa espanto, onde se viu o vice-presidente sobrepor-se à autoridade do presidente. Mas não é nada disso. O ministro Fux, ele não agiu na condição de vice-presidente do tribunal. Ele agiu na condição de juiz, de ministro relator daqueles processos onde partidos políticos e associação de magistrados impugnavam quanto à constitucionalidade das normas que instituíram o juiz de garantias. Então, o relator tinha toda a competência para manter ou revogar a liminar dada pelo presidente da Corte durante o recesso do Poder Judiciário, em que, por tradição, o presidente fica como uma espécie de plantonista. Não é? Isso tem acontecido em outras ocasiões também, não há nada de novo. E quanto ao mérito, a decisão do ministro Fux é louvável, porque ele apontou de início a falta de um estudo acerca do impacto na criminalidade para você decidir pela instituição de uma figura processual penal como essa da figura do juiz de garantia. Não é? Tanto não houve impacto, por exame desse impacto, que o resultado vai ser contra aquele esperado pelos legisladores. Não vai assegurar a perseguição criminal de uma forma eficiente, porque vai acarretar exatamente a morosidade da investigação criminal e do processo criminal. Não é? A dança dos processos para cá, para lá, por causa da falta de juiz em determinada comarca para fazer as vezes do juiz de garantia, vai implicar um exercício físico e mental, né, dos juízes para poder viabilizar a separação entre o juiz que preside a investigação e o juiz que preside a instrução criminal e o julgamento. E de mais a mais, essa falta de estudo redundou numa lei lacunosa. Não se definiu quanto ao aspecto temporal, quando que se aplica, a partir de quando, em que fase do processo se aplica, e também ao positivar a audiência de custódia para exclusivamente os casos de prisão em flagrante, deixou em dúvida aquilo que está acontecendo na atualidade. Essa audiência de custódia seria obrigatória também para prisão preventiva e prisão cautelar? Não se sabe, porque a norma processual inovadora só se refere à prisão em flagrante. Então, tem todos esses aspectos que levaram
o ministro a revogar a liminar, além daquele outro aspecto relacionado ao custo da atuação do Poder Judiciário. Professor, e parece que vai ficar a limitação do entendimento do tribunal sobre a atuação do juiz de garantia, ela vai ser, se o caso para frente, ela vai ser julgada assim, de forma mais limitada mesmo, né, a atuação dele, né? O senhor citou uma vez que a questão orçamentária também vai importar nisso, né, Arthur? Sim. O Brasil tem um judiciário que é um dos mais caros do planeta, né? Agora, com essa criação do juiz de garantia, em várias comarcas onde não existe mais do que um juiz, vai ser obrigatório criar uma espécie de, aliás, já uma medida preconizada no Conselho Nacional da Magistratura, criação de varas regionais de juiz de garantia. Quer dizer, mais uma despesa. Não bastasse, até que isso aconteça, o deslocamento do processo ou do juiz de uma comarca para outra. Professor, na terça-feira fez um ano da tragédia de Brumadinho, né? E o MP de Minas Gerais denunciou o ex-presidente da Vale, o Fábio, e mais 15 pessoas, né? 15 pessoas junto à Vale, né? Por homicídio doloso, né? Como é que o senhor acha que vai terminar isso? Quer dizer, ele é um executivo, e o pessoal questionou muito durante a semana, né? Mas por ser executivo ele sabia daquelas barragens de contenção, né? É uma situação que o pessoal, as pessoas que passaram pelo problema até agora não viram solução, professor. Esse tipo de situação no Brasil, de forma jurídica, as pessoas vão ter esse retorno, porque a gente conhece várias tragédias que ficaram aí fazendo aniversário de 10 anos, 20 anos, e a coisa não se resolveu. Existe a ação do Ministério Público, né, também para perseguir a indenização por danos morais às famílias que tiveram seus familiares, seus membros desaparecidos com essa tragédia. Mas não é só o aspecto da reparação civil que importa. Eu acho que tem que haver um endurecimento na perseguição criminal. Esses criminosos deveriam ser logo levados às barras dos tribunais perante o júri popular, porque é um crime doloso. Se você oculta o resultado das investigações, das inspeções feitas por técnicos que davam como um perigo iminente a não reparação dessas barragens, se ele oculta esse laudo, não é? Ele está provocando dolosamente, está assumindo o risco de vir provocar morte de dezenas, centenas de pessoas. Né? Então, esse tipo de gente, por sinal, que pode-se dizer que são, na verdade, desumanos, né? Não está levando em conta o valor da vida humana, mas simplesmente procurando maiores lucros, maiores ganhos, economias com realização necessária de proteção das barragens, né? Então, esse tipo de gente tinha que receber uma condenação popular perante o júri popular, né? E já não é a primeira tragédia que o país passa, né, professor? Enquanto não houver uma condenação contundente, assim, esse tipo de procedimentos sempre irá continuar. Professor, só uma dúvida com relação a isso. O Ministério Público tem aí sua atuação, né, para essa questão do indiciamento, a condenação e tal, mas também essa questão também aconteceu no Rio de Janeiro, né, quando aconteceu na região serrana, alguns problemas de empresa e também, eu acho que em Minas Gerais, a empresa está fazendo acordos. Isso aí meio que atrapalha, né, o andamento para o cidadão
cidadão que teria que receber uma situação melhor, não é, professor? Não, o acordo às vezes é vantajoso para aqueles que sofreram danos físicos ou para a família daqueles que perderam seu ente querido, à medida que abrevia o tempo de percepção do benefício, né? O processo no Brasil leva lustros, né? Até transitar em julgado e promover a execução, vai para calendas gregas, né? E uma pessoa de idade, 70 anos, por exemplo, ele não vai viver para colher o resultado, né? Verdade. Então, o acordo nesse sentido é bom. Agora, esse acordo, evidentemente, não prejudica a perseguição criminal, né? Porque são independentes a esfera penal e a esfera civil, né? Professor, ainda na terça-feira teve aquele caso do site Intercept Brasil, né, que é o daquele jornalista que é naturalizado, um americano naturalizado brasileiro, o Greenwald, né, que foi denunciado pelo Ministério Público na operação, aquela Spotfin. Foi aquela invasão de celulares de autoridades e tal, né? E aí o pessoal está dizendo, não, mas ele na primeira ação mesmo ele não tinha sido indiciado, né? E paira essa dúvida, né? Mas aí o jornalista não está exercendo a liberdade da profissão dele. Como é que o senhor vê essa situação do Intercept, né? Primeiro, uma coisa que ninguém está entendendo, né? Eu acho que ela é bem interessante o senhor esclarecer, esse tipo de material que ele coletou, ele é ilegal ou não, professor? Pois é, Walter. Em tese, o Ministério Público não depende de conclusão de inquérito policial para formular denúncia. Se ele tiver indícios veementes da existência do crime e da autoria, ele pode formular a denúncia assim, independentemente da investigação policial. Não é? Isso é um ponto. Outro ponto é que se ele veiculou aquelas notícias, de duas uma, ou ele fez a investigação por conta própria, não é? Quebrando o sigilo telefônico, do celular das autoridades, ou ele recebeu essas informações de uma forma ilícita. Né? De uma forma ilícita, quer dizer, e aí ele fica cobertado por aquele princípio que protege o jornalista, ele não é obrigado a revelar a fonte, entendeu? Ele sabendo que ele pode até ter pago, não é? uma informação obtida de forma clandestina, manifestamente de forma criminosa, não é? Mas como ele está coberto pelo princípio de que ele não é obrigado a revelar a fonte, ele ficaria então impune. Acho que é pensando nisso que o Ministério Público meteu uma denúncia criminal contra ele. Enfim, né, como o senhor coloca, às vezes a questão do jornalismo também está operando ali, não par e par com a lei, meio que complica. Essa situação de imprensa quarto poder é meio estranho, né, professor? Também está... Uma coisa é certa, alguém aí cometeu o crime. Alguém cometeu o crime. Professor, olha, essa semana também, ainda na terça-feira, foi criado aquele Conselho da Amazônia. Depois de idas e vindas, né, dizendo que o governo brasileiro não estava se incomodando com a situação da prevenção de queimada na Amazônia e tal, foi criado um conselho que é coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Bom, definitivamente, né? Tem algumas pessoas que falam, não, a gente tem vários projetos de proteção da Amazônia, enfim... essa situação, esse conselho, o senhor acha que vai terminar resolvendo de forma potencialmente até jurídica nesse assunto? A criação do conselho aí acho que está relacionado, direcionado para o público externo, né? Foi criado nos dias que antecederam a reunião de cúpula lá em Davos, né? Onde foi discutido efetivamente a questão da Amazônia, né? E o presidente Bolsonaro
receoso de que ele ia ser questionado a respeito da matéria, ele não foi, né? É verdade. Então, o Trump que foi lá e jogou a lenha na fogueira e levou lá as suas vantagens, concordando de cara, em gênero, número e grau, com um plantio de 3 trilhões, né? 3 trilhões de árvores, num prazo de não sei quantos anos, né? Para deixar de aquecer o planeta, né? Então, ele deveria ter anunciado a redução do nível das indústrias americanas para contribuir para o desaquecimento do clima, né? Eu acho essa questão também é uma coisa tão, né, assim, porque é muita terra para cobrir, né? A preservação da Amazônia depende mais da vontade política, né, dos governantes, não depende de criação de conselho, de órgãos, de outras instituições, porque já temos órgãos competentes para combater o desmatamento, né? O senhor comentou a questão de Davos, o presidente terminou não indo na reunião, mas o ministro Paulo Guedes foi, né? Além de outras coisas, ele afirmou que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, né? Mas essa declaração também causou polêmica. E outra situação também que ele tem tocado lá, que ele diz que vai tocar um ciclo de privatizações para o Estado, né? Você acha que o caminho é esse? Teve a participação ainda do apresentação do Luciano Huck lá, né? O senhor viu? Ele até comentou, né? Possível presidenciável lá, né? O senhor acha que dentro de Davos é o ciclo para a gente discutir privatização ali? Está na hora, doutor Kirsch? Mas quem falou isso daí foi o Paulo Guedes, né? Isso. Paulo Guedes, na falta de argumentação mais consistente, ele apelou para essa frase, né? O desmatamento depende de pobres que derrubam as árvores, né? Só falta dizer, derrubam a árvore para comer, absurdo, né? Mas, no fundo, embora não seja um argumento muito consistente para justificar o desmatamento, no fundo, a pobreza, sobretudo a pobreza mental, não é? Contribui, evidentemente, para o desmatamento, né? A gente não tem lei suficiente. Agora, para comer, eles vão o quê? Vão derrubar o quê? Vão derrubar palmitos, né? Palmitos, essas coisas todas. Ninguém vai comer a árvore. Agora, só se for no sentido de derrubar a árvore para comercializar, né? Verdade, professor. Isso pode ocorrer, tanto é que a comunidade internacional não recebeu esse pronunciamento do ministro Paulo Guedes com tanta reserva assim, né? Alguns até acharam razoável, né? Professor, já é o segundo movimento. O ano passado também ele foi em Davos. Há diferença nos planejamentos de governo, principalmente na área tributária, para a renovação dessa, vamos dizer assim, dessa estabilidade econômica entre lá e aqui. Parece que o governo Bolsonaro ainda continua pairando só na promessa. É muito ruim, porque o governo fala assim, vou fazer essa reforma, não faz, a coisa não acontece. O senhor tem visto alguma progressão nisso, professor? Não, a última declaração, não sei se foi do presidente Bolsonaro ou foi do ministro Paulo Guedes, que ele vai tributar em cima do que ele falou? Teve da internet, teve... Maldades. Foi daí isso, foi. Maldade, isso. Os diabos, sei lá. Botou um pacotão todo. Que causa ali. Danos, né? Isso. Danos à saúde. Eu acho que o ministro está desinformado, porque ele citou, dentre os produtos a serem atingidos por uma carga excessiva, o setor de cigarro, bebidas alcoólicas, e a única novidade que ele citou são produtos industrializados enlatados contendo açúcar. Isso, falou. Por quê? As bebidas alcoólicas e cigarros já estão lá na estratosfera. Já estão tributando o que pode e o que não pode. Né?
Isso a pretexto de tributação extrafiscal, isto é, a finalidade da tributação não é arrecadar, é preservar a saúde da população. Uhum. Né? Isso é uma conversa para boi dormir, né? Professor. Na quarta-feira, aí parece que a natureza vai reagindo primeiro, né? Parece, né? Não sei, eu queria escutar do senhor. Olha, primeiro o coronavírus, né? Nos Estados Unidos confirmaram a primeira infecção por esse coronavírus. Essa doença que já afetou 300 pessoas na China e matou já 6. Esse foi uma. Depois teve a febre hemorrágica, que aqui no Brasil, né, o governo confirmou que a primeira morte de febre hemorrágica foi há 20 anos atrás. Está voltando, né, e matou agora um morador ali em Sorocaba, no interior de São Paulo. Né? E essa doença leva à morte em 10 dias. Ficou meio em dúvida aqui. Primeiro, essa primeira aqui teve essa é uma questão mais lá da Ásia, né? O senhor estava explicando para mim, eu queria que o senhor desse uma pincelada nesse assunto. Pois é, mas eu tenho a impressão que tudo isso tem uma origem na falta de saneamento. Esse episódio da China, como é que chama? Coronavírus. O coronavírus, eu estava vendo hoje um noticiário internacional, a pessoa que contraiu esse vírus teria tomado sopa de morcego. Né? Passou até na internet. Sopa de morcego. Lá na China tem um hábito alimentar esquisito, né? Eles comem adoidadamente cobras venenosas, comem lagartos, insetos. Verdade. Né? Só falta comer gambá, se é que tem gambá lá. Né? Então, esse morcego teria um vírus terrível que teria transmitido para a pessoa que tomou sopa, né? Uhum. Agora, febre hemorrágica que está aparecendo no Brasil, no fundo está ligado à falta de saneamento mesmo, né? É verdade. Isso está ressuscitando doenças que haviam desaparecido do país há muito tempo, né? Como a febre amarela, por exemplo, ressuscitou assim de alguns anos para cá, né? Uhum. Já tinha sido abolido, tanto é que nenhum país estava mais exigindo o atestado internacional da vacina contra a febre amarela. É verdade. Agora, vários países passaram a exigir essa comprovação. O Brasil está voltando para trás, não está? Saneamento básico, né? Aquela água... pode falar. Aquela água também contaminada lá do rio, né? Água potável que Isso, a população... que teve no Rio de Janeiro, uma coisa absurda. Cedo ou tarde vai acabar provocando doenças na população que eventualmente esteja consumindo, né? Se bem que a maior parte da população já aderiu à compra de água engarrafada, né? Agora, o governador diz que houve sabotagem, né? Imagine, é simples exame da fotografia lá da represa, das águas, você verifica que aquilo lá é um fenômeno natural. As águas foram crescendo por falta de tratamento, falta de cuidado, falta de manutenção da represa. Não tem nada a ver com sabotagem. Porque dentro da linha de raciocínio do governador, se amanhã cair um raio na cabeça de alguém e matar, ele vai dizer que foi sabotagem do céu, né? Professor, aqui tem um outro assunto também que eu não podia deixar de tocar, que a semana passada foi aí uma discussão e hoje também, sexta-feira, saiu nos noticiários, principalmente nos primeiros da Globo, que é a questão da fila ali, que o Bolsonaro colocou para acabar com a fila do INSS 7 mil militares da reserva. Aí está quase com 2 milhões de brasileiros que aguardam resposta sobre a aposentadoria deles, né? E Bolsonaro ainda falou o seguinte: olha, eu estou colocando militar porque na hora de dispensá-los é mais fácil. É meio complicado essas coisas, né, de entender. Enfim, parece uma piada, né? Ele deve ter medido com fita métrica gigantesca, tamanho da fila, e chegou à conclusão que precisava exatamente de 7 mil
militares da reserva para acabar com a fila. Pois né? Não se fez o exame das causas, né? Igual esse juiz de garantia, ninguém examinou a causa da criminalidade, essas coisas todas. Né? Então, o problema da fila do INSS não se resolve na base do mosquetão, né? Agora, dizer que os militares da reserva, uma vez contratados, são mais fáceis de demitir, é uma conversa fiada, porque a lei é igual para todos. Civis ou militares, uma vez dispensável, eles têm seus direitos. Não é? Agora, o problema da fila surge porque ou há falta de mão de obra especializada ou as pessoas estão fazendo o corpo mole, não estão cumprindo a sua jornada como deveria cumprir. Não é? O certo é que a triagem dos processos, a verificação quanto à legalidade dos benefícios pleiteados, requer um nível de conhecimento da legislação previdenciária. Não é? Então, não há uma presunção de que os militares da reserva tenham mais conhecimento do que os civis. Não é? Então, esse problema só pode ser resolvido detectando as causas. Se a causa for falta efetivamente de pessoal habilitado, tem que se fazer um concurso público, não é? E nomeá-los dentro do regime estatutário, não é? Servidor efetivo, não é? Aquele que tem a garantia da estabilidade, passado os 2 anos do estágio probatório, e com projeção de seguir uma carreira ascendendo aos postos mais elevados. Isso é o que motiva o servidor a continuar aperfeiçoando seu conhecimento. Não é? Então, você botar um servidor temporário não vai resolver. Não vai resolver porque não vai contribuir para a criação de uma burocracia estável e competente. Não é? Se esses nomeados estão lá hoje, amanhã são outros nomeados, não vai haver sempre vai haver solução de continuidade. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Né? Depois que o pessoal ficou especialista no assunto, assim, se familiarizou com o problema, aí vai mandar o sujeito embora. Né? Então, a partir da premissa errada. Primeiro que os militares têm os mesmos direitos civis. Se o militar pode ser dispensado de uma hora para outra, o civil também pode. Né? A grande verdade é que não pode. Não é? E esse negócio de dispensar a todo momento, ele só vai tumultuar a continuidade do serviço público. Entendeu? Entendi. Precisa ter um quadro de servidores estáveis para promover o exame desses benefícios de uma forma continuada e permanente. Professor, olha, na quinta-feira o presidente também admitiu, a semana só teve coisa do governo, né? Assim, admitiu recriar por uma questão política o Ministério da Segurança Pública. Mas olha, quando ele passou a pasta para o juiz Moro, né, o então juiz Moro, ele disse que ele teria assim, porteira fechada para definir, inclusive extinguiu essa questão do Ministério. E agora? Se você examinar todos os precedentes anteriores, né? Essas divergências que o Moro, o juiz Moro, o ministro Moro e o presidente Bolsonaro têm demonstrado ao longo desse primeiro ano de mandato, você pode até pensar que é uma forma de fritar o ministro, né? Fritar o ministro, quer dizer, ele não quer um ministro com mais prestígio do que ele, um ministro forte. Então, se ele tirar a pasta da segurança pública, o Ministério da Justiça fica esvaziado, não é? Porque o maior prestígio que o ministro Moro recebeu da população em geral foi exatamente o combate sistemático ao crime organizado, né?
Já num pacote já não aprovou. Aí ele perderia o comando da Polícia Federal. Federal, né? Verdade. Não está andando bem, na verdade. Né? Então, verdade. Tem uma boicotada aqui, boicotada lá, e agora tirar debaixo do Ministério da Justiça, eu acho que é quase que um tratamento da Operação Lava Jato. É uma pena, doutor. Bom, começou na quarta-feira a novela, e é novela mesmo, né, da atriz Regina Duarte na pasta da Cultura, depois que a secretaria aí teve o Roberto Alvim todo envolvido nessa polêmica e foi demitido. E até agora não se sabe, né, se ela fica, se ela vai. O que foi questionado ontem, hoje foram as custas de quanto está custando a estadia da Regina Duarte lá. E teve uma outra colocação, professor, que é assim, ela deixa de ganhar 120 mil para ganhar 40 ou 30, não me lembro quanto que é a situação dela ali como salário base. Essa polêmica não vai acabar, professor. Essa é conversa fiada, que todo mundo que aceita cargo público fala que eu vou em prejuízo dos meus vencimentos, não sei o quê, não é nada disso. É verdade. Né? Tem interesses que são inconfessáveis, né? Agora, a Regina Duarte está sendo uma boa novelista, né? Ela transformou a profissão dela de novelista em uma verdadeira novela, né? Agora, eu não sei por que o presidente Jair Bolsonaro está tolerando uma situação dessa, né? Isso daí, se ela não decide, ele devia pensar num outro nome, né? Afinal, o Brasil está cheio de pessoas capacitadas para assumir o cargo de secretária da Cultura, né? Ela não é a única no Brasil, né? É verdade. Não seria um jeito de começar a ter um pouquinho mais... Ela está querendo se projetar às custas do governo, né? Isso não ameniza um pouco a situação dele com a Globo, com os artistas? Né? Será que não é um caminho para isso, professor? É bem provável, né? Bem provável. Depois daquele ataque à mídia, né? Distorce tudo. Quando não distorce, mente descaradamente. Isso ficou muito ruim. Isso foi no dia 16, né? Foi no dia 16. Foi muito ruim. Olha, professor, bom, a gente deu essa pincelada toda essa semana, deixa eu ver, no fim, amanhã vai ser, essa semana é o aniversário de São Paulo, né? E com toda essa história, 466 anos, uma notícia infeliz, uma notícia infeliz, que é a questão do arrastão, primeira vez que eu vejo um arrastão ali na Paulista, né? Pelo menos noticiado, né? São Paulo está ficando sem administração, ou é Paulista que não tem que mais ter esse tipo de situação, professor? Porque, na verdade, vai muita gente para Paulista no final de semana, né? Eu acho que aí falta de planejamento policial, né? Se nós temos aqui, no estado de São Paulo, um contingente de 100 mil policiais militares, isso. Por que há mais de 20, 30 anos não vemos mais policiamento ostensivo? Porque provoca confronto com bandidos, é isso? Não se vê mais. Você anda em um bairro aí, quilômetros e quilômetros, você não encontra policial. Onde que eles ficam escondidos? Ninguém sabe. Então precisava intensificar o policiamento ostensivo para fazer a prevenção criminal. Né? E o que aconteceu... Agora começa um arrastão, a polícia nunca chega, né? Diz que ficou feio o negócio ali. Nunca chega. Bom. E chega depois de fato consumado, depois que eles sumiram, aí que chegam, porque isso daí é sinal de que eles não querem realmente um confronto com os bandidos, né? A situação é que o prefeito tirou, com a festividade, ele tirou e liberou para os carros trafegarem na Paulista essa semana. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sei que liberou a Paulista, não sei qual a opinião do senhor, mas ficou um pouco conturbada a situação daquela via ali. Toda semana a gente viu que misturou muito as aldeias, né? Tá vendo, isso foi, acho que
não sei se foi Erundina, foi Dona Marta Suplicy, que quando era prefeito, que transformou a bela Avenida Paulista num palco de protestos, de eventos, né? Foi. Protesto dos sem terra, protesto dos professores, dos gays e mais outras coisas. E aquilo lá virou uma avenida realmente tumultuada, né? Uhum. Professor Quioch, olha, eu não sei essa semana como é que vai abrir. Por enquanto ainda a gente harmonizou a sexta-feira, né? Acho que por causa das festividades. Queria agradecer muito o senhor por essa oportunidade de estar a sexta-feira sempre aqui esclarecendo, tanto para a TV aberta como as redes sociais, e passar o nome da ganhadora que está nos assistindo, né? Do livro do sorteio dessa semana, professor Quioch. Cadê os livros? Cadê os livros? O nome está aqui, olha. Não, eram aqueles outros dois, né? Ah, sim. Os dois da semana passada. Está aqui. Tem que botar. Isso. Olha, que era? A doutora... Ah, sim. Isso aqui isso, já foi. Esse dessa semana aqui é a doutora Liz... Está aqui, olha. Schiavon Chiantia, olha aqui. Inclusive ela está nos assistindo nas redes sociais. Chiantia, Schiavon Chiantia. O que é isso? É a O-N, Schiavon Chiantia, né? Chiantia. Advogada também, é da central da seccional da OAB de São Paulo. E está nos assistindo agora. Queria agradecer o pessoal também que está nos assistindo na TV. O senhor sempre dá um resumo, professor, do livro sorteado. A semana passada o senhor comentou desse. Esse livro aqui foi lançado em 95, já está na 28ª edição. Ele trata de uma forma pioneira os 4 objetos do direito financeiro, ou seja, receita pública, despesa pública, orçamento e crédito público. Uhum. E também trata do direito tributário. São 2 disciplinas que eu lecionava na Unip. E sempre traz uma informação rica em forma de notas de rodapé. Uhum. Então tem um sentido muito pragmático, né? Professor, eu queria agradecer sempre a boa vontade do senhor. Eu fazia uma pergunta lá no nosso programa, agora como a gente voltou à TV aberta, no fim, o Brasil tem jeito, doutor Quioch? O Brasil tem que ter jeito, né? Apesar de estarmos andando aos trancos e barrancos, sempre você não pode fechar as perspectivas do futuro, né? É como o mundo não pode se alimentar de chips, né? Então vai chegar a época em que vai precisar do celeiro brasileiro, né? Verdade, professor. Lhe agradeço muito, viu, pela oportunidade de estar aí conhecendo com o senhor esses meandros do jurídico, que o senhor tão bem coloca ali para o mundo, né? O pessoal fala que o senhor traduz muito bem o que é o andamento do dia a dia e o conhecimento jurídico do senhor. Obrigado, professor. Tá, obrigado a você.